eu quero resolver a dor de muita gente. A dor de muita gente. Pessoal, quem aí não se vê na necessidade de fazer fórmulas que, que atendem a várias condições. Uma fórmula que, sei lá, se for mulher faz isso, se for homem faz isso, se aconteceu durante 5 horas de tempo faz isso, se então, se acolá, fórmulas que atendem a vários si, as várias condições, isso tudo depois fica misturado, fica uma bagunça aí que acaba baralhando a cabeça de muita gente. Eu aposto aqui que se você trabalha numa empresa, independentemente do cargo, se você é engenheiro, se você é técnico, se você é supervisor, se você é gerente, se você é analista, não interessa o cargo. Com certeza, se você trabalha numa empresa, se você trabalha no seu dia a dia com Excel, em algum momento você se vê na necessidade de fazer uma fórmula que precisa atender a várias condições. Se isso, vou fazer aquilo, se não, vou fazer aquilo. Então, só que isso tudo, depois misturado junto, começa a baralhar a cabeça de muita gente. Nesse vídeo eu quero desconstruir, quero assim, pegar o conceito básico, explicar isso, colocar si dentro de si, vários sis ali, para assim, para até o final dessa aula isso ficar muito claro para você que está assistindo, para você que está aqui nos assistindo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Luiz Jó, eu sou aqui do canal do Piloto Automático. O pré-requisito para você sair dessa aula com aplicando já o si dentro do si, com isso muito claro, larga tudo que você estiver fazendo, pega uma caneta e um papel, anota tudo, que essa aula a gente não vai fugir à regra. Nessa aula a gente vai fazer como a gente já vem fazendo. Teoria e prática, nós vamos entregar o conceito por detrás, vamos entregar o beabá e vamos mostrar aqui na prática com um estudo de caso, com uma simulação de um quadro de aproveitamento escolar para misturar esse si dentro de si e garantir que você saia dessa aula fazendo, já aplicando com esse conhecimento bem maduro aí para si, ok? Vamos lá começar então. Estou aqui nessa aba explorando. Aqui nós hoje preparamos essa tabelinha aqui, onde temos aqui o nome dos estudantes, gênero, teste 1, teste 2, teste 3 e a média. Aqui nós já fizemos uma fórmula para calcular a média, somamos os 3 testes, dividimos por 3 e fizemos um arredondamento a 0 casas decimais aí. Só para ficar uma coisa bonitinha. Então temos aqui o nosso exercício, respeitando aqui algumas condições lógicas que é o regulamento escolar dessa turma aqui basicamente, né? Um exemplo hipotético, mas já para a gente conciliar a parte teórica que nós vamos entregar aqui nessa aula, junto com a parte prática, que é para você sair dessa aula já fazendo, ok? Então vamos lá, nós estamos buscando aqui nesse exercício preencher essa aba aqui que diz resultado. Estamos buscando preencher essa aba que diz, essa coluna aqui com resultado, onde o resultado precisa respeitar algumas condições lógicas impostas no regulamento escolar dessa turma aqui, desse nosso caso de estudo, ok? A primeira condição lógica diz assim: todo estudante com média inferior a 10 valores está reprovado. Então assim, eu quero que aqui venha reprovado para todos os estudantes que têm uma nota inferior a 10 valores. Esse estudante aqui, por exemplo, aqui deve vir reprovado. Para este estudante deve vir reprovado. Para este aqui também. Todo estudante com média superior a 14 valores está dispensado, desde que não tenha nenhuma negativa. Então vamos lá. Esse estudante aqui ele está dispensado? Não, apesar de ter tido média superior ou igual, média superior, está dispensado. Aqui na verdade deveria ser superior ou igual. Vou corrigir aqui já. Superior ou igual. Então este estudante aqui, por exemplo, ele tem média igual a 14 valores, porém não atende a segunda condição que diz que ele não pode ter negativa, porque ele teve 3 valores aqui. Deixa eu procurar aqui. Mas este estudante aqui, por exemplo, atende. Ele tem uma nota superior ou igual a 14 valores. Nesse caso ele tem 18, então é superior a 14. Não tem nenhuma negativa, ele não teve nenhuma negativa. Então este aqui, por exemplo, está dispensado. Porém este aqui não está. Esse aqui tem que estar
tem que estar admitido aqui, vamos lá. A terceira condição diz: todo estudante com nota superior a 10 valores e inferior a 14 valores está admitido. Então, este estudante aqui, por exemplo, que teve nota superior a 14 valores, aliás, desculpa, superior a 10 valores, mas inferior a 14 valores, tem que estar admitido aqui. Este também tem que estar admitido, Só que tem uma última condição aqui que diz: todo estudante com nota superior a 14 valores, mas com pelo menos uma nota inferior a 10 está admitido. Então, assim, esse estudante é um bom caso. Ele teve 14 valores, teve nota superior a 14 valores, porém, num dos testes, ele teve nota inferior a 10 valores, ou seja, teve uma negativa aqui. Então, tendo esse estudante tido num dos testes uma nota inferior a 10 valores, apesar de ter tido uma média de 14 valores, ele não está dispensado, ele está admitido. Então, assim, temos aqui várias condições lógicas que elas vão se combinar entre elas e a gente precisa usar isso a nosso favor para resolver esse problema aqui hipotético, mas que se assimila aí a vários casos reais que a gente encontra no nosso dia a dia nas organizações, em que a gente precisa embrulhar esses ifs dentro de ifs. E nessa aula eu quero desconstruir, quero te entregar esse passo a passo aqui, ok? Vamos lá lembrar primeiro a nomenclatura dos GIFs. Para você que não sabe o que é nomenclatura, nós já fizemos uma aula aqui no canal explicando aqui a essência das formas da nomenclatura, esse beabá. E caso você tenha dúvidas com esse conceito, eu convido você a ver esse vídeo aí, ok? Vamos lá, qual é a nomenclatura dos GIFs? O GIF começa com um... Desculpa, deixa só configurar meu teclado aqui. Ok, o if começa com um sinal de abertura. If. Para quem está usando português vai ser se, né? Eu prefiro sempre usar em inglês. If. Abrimos parênteses. E aqui temos a nomenclatura. O if diz o seguinte: me indique primeiro o teste lógico. Esse teste lógico aqui representa a fórmula, representa a condição lógica, desculpa. Se acontecer alguma coisa, eu uso essa condição lógica. Então aqui eu indico minha condição lógica, depois eu coloco vírgula para o meu caso, para o seu caso pode ser ponto e vírgula, você vai prestar atenção aí o que teu Excel está te informando. Teste lógico aqui onde está negrito. Depois de eu colocar meu teste lógico, eu coloco vírgula, eu informo para o Excel o que eu quero se a condição for verdadeira e depois o que eu quero se a condição for falsa. Então assim, como é que eu sei que nesse exercício eu preciso usar if e não uma outra fórmula? Tá óbvio aqui, por quê? Porque o meu exercício ele já me diz, sempre que eu tiver um problema por resolver e durante a fala eu falar se, então muito provavelmente eu preciso usar uma função condicional if. Existem outras funções condicionais, existem outras funções que o Excel preparou aqui para nós, que se combinam muito bem com if, outras a gente usa já separado, que nos ajudam também a resolver vários problemas. Nesse vídeo eu vou apenas explorar o if assim cru, e quem sabe numa outra aula a gente combina o if com as outras funções and, or, que são também funções condicionais já disponíveis aqui no... Já disponíveis aqui no Excel, disponibilizadas pelo próprio Microsoft, ok? Então vamos lá. Sempre que eu tenho um texto em que ao ler eu digo a palavra se, então eu estou diante de uma situação em que eu preciso usar uma função condicional, muito provavelmente o if. Então, todo estudante com média inferior a 14, ok? Todo estudante com média superior ou igual a 14 está dispensado, desde que, ou se... Esse desde que eu poderia ler de uma outra forma, poderia dizer se não tiver tido nenhuma negativa. Isso é um se, esse desde que é um se. Então sempre que eu tiver um se eu preciso usar essa função. Então vamos lá explicar aqui de forma bem simples, tentando resolver esse exercício. Todo estudante com média inferior a 14 está reprovado. Então aqui como é que eu faria? Eu abriria aqui se... Qual é meu teste lógico? Meu teste lógico está aqui na minha frase. Eu não preciso inventar o teste lógico. O teste lógico está no meu exercício. O que eu preciso é entender o meu exercício e pegar ele, converter aqui em fórmula. Então, meu teste lógico é o meu exercício.
todos dão com média inferior a 10 valores. Então eu digo assim, se, qual é o meu teste lógico? Eu já coloquei aqui o se. Qual é o meu teste lógico? A média é menor. Deixa eu configurar meu teclado um minutinho só. Ok. A média é inferior, sinal de inferioridade mesmo. Opa, meu teclado está desconfigurado aqui. Deixa eu voltar a mudar aqui em inglês. Ok. Agora foi. Se a média for inferior a 10, então assim, isso que eu escrevi aqui, eu traduzi esse texto para a fórmula. Este é meu teste lógico. A média é inferior a 10 valores. A média, aqui a média é inferior a 10 valores. Eu coloco ponto de vírgula. Esse é meu teste lógico. Coloco ponto de vírgula. Então ele diz aqui, o que eu quero que aconteça se for verdade? Se minha média for inferior a 10 valores, o que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça um texto escrito reprovado. O texto nós sempre colocamos entre plicas. Eu não posso simplesmente escrever aqui reprovado. Como é um texto, eu preciso abrir plicas, escrever reprovado e fechar plicas. E depois ele aqui diz, ok, terminou aqui o que eu quero que aconteça se for verdade, eu vou colocar uma vírgula. No meu caso é vírgula. Vou repetir aqui. No seu caso pode não ser vírgula, pode ser um ponto de vírgula. Você precisa interpretar aqui através da nomenclatura. Se você não está entendendo o que é nomenclatura, eu convido você a assistir a nossa outra aula em que a gente explorou esse tema, ok? Então aqui, está reprovado. Se não estiver reprovado, vírgula, o que acontece se não... Vamos lá. Se aqui não for inferior a 13 valores, o que eu quero que aconteça? Eu quero verificar, é menor que 14. Então, para não complicar, eu vou colocar aqui, por exemplo, superior, só para primeiro não complicar a cabeça de ninguém, superior a 10. Vou fechar aqui e vou fechar. Então, superior a 10, óbvio, porque o 13 aqui é superior a 10. Se eu arrastasse aqui, vamos lá ver se pegou reprovado. Pegou. Está aqui o 9, está abaixo de 10 é reprovado. O 8 está abaixo de 10 é reprovado. Está abaixo de 10 é reprovado. Está abaixo de 10 é reprovado. Só que é aqui onde começa a complicação de muita gente. Eu até vou aumentar aqui para facilitar a vida das pessoas. Vamos lá. É aqui que começa a complicação, quando a gente começa a misturar o si com outro si. Por quê? Porque nós estamos diante de várias condições simultâneas. E normalmente no dia a dia nós nos encontramos no meio de vários sis, de várias condições simultâneas. Raramente você tem um caso em que você só quer verificar uma única condição lógica. É menor que 10, está reprovado. Se é superior a 10, sei lá, está admitido, ponto final. Não, normalmente nós temos várias condições. Se for inferior a 10, está reprovado, mas se for superior a 14, está admitido, mas opa, se for superior a 14, mas se tiver alguma negativa, está admitido, aí começa a virar essa salada russa. É isso que eu quero desconstruir aqui. Então, pessoal, vamos lá. Primeira base é entender essa nomenclatura. O que diz a nomenclatura? A nomenclatura diz uma coisa simples. Coloque minha condição lógica. Se isto aqui for verdade, o que tu queres que aconteça se isto for verdade? Se for verdade, eu quero que ele escreva reprovado. Mas supor que não seja menor que 10. O que tu queres que aconteça se não for menor que 10? Assim, a tradução aqui da fórmula tem que ser proporcional ao que eu estou falando aqui na minha boca. Então vamos lá. O que eu vou falar, eu só preciso escrever exatamente em fórmula o que eu estiver falando aqui. Então pensa assim, acompanha o que eu estiver falando e o que eu estiver fazendo, porque eu vou traduzir o que eu estou falando para a fórmula. Então vamos lá. Se a média for menor que 10, então se isso for verdade, se for menor que 10, eu vou escrever reprovado. Se não for menor que 10, eu preciso verificar uma segunda condição lógica. Então aqui, se não for menor que 10, não se baralhe, eu preciso iniciar um novo if. Se não for menor que 10, eu preciso verificar se, novamente, abro, fecho parênteses, atenção, até vou apagar para repetir aqui. Se eu abro if, se eu fecho parênteses, atenção, esse segundo parênteses verde aqui é de meu segundo if. Eu preciso fechar este primeiro parênteses aqui. Então está faltando mais um parênteses aqui. Fica bem atento. E até as cores do Excel estão combinadas. Veja que este parênteses aqui está preto, que fecha este. E este aqui está verde, que fecha este aqui. Eu vejo muita gente se baralhando com isso.
as cores aqui se conversam, tá? Sempre que um parênteses fecha o outro, eles vão ter a mesma cor. Então assim, este verde fecha este if e este preto fecha este if. Muita atenção com isso, porque isso também acaba embaralhando aí, depois virou uma salada russa. Então assim, nós estamos dizendo aqui, se a nota for inferior a 10 valores, então o estudante está reprovado. Se não, eu quero verificar um novo if. E se a média? Aqui eu tenho que recomeçar do zero, obedecer a mesma estrutura, colocar a condição lógica. E se a média for menor que 14 valores, então o que acontece? Está admitido. O estudante está admitido. Ponto final. E se, vamos lá, se a média for menor que 10, desculpa estar a ser repetitivo, mas o que você entende isso aqui? Se a média for menor que 10, está reprovado. Ok? Se não estiver reprovado, então aqui eu já estou começando uma nova condição lógica, eu já sei o que. Até deixa eu afastar aqui, só para simplificar. Opa. Deixa eu afastar aqui. Aqui é o nosso sinal. Esse é o sinal do primeiro if aqui. Só que o sinal do segundo if é um segundo if, porque eu preciso verificar uma segunda condição lógica. E se esse estudante tiver uma nota menor que 14 valores, então ele está admitido. Mas se ele não tiver uma nota inferior a 14, então alguma outra coisa tem que acontecer. Provavelmente aqui seria dispensado. Fecho parênteses, bato. Vou arrastar aqui. E aí está ali. Estudante admitido, dispensado. Só que, opa, aqui começa o problema. Por quê? Porque este estudante dispensado, ele teve 3 valores aqui. Então nós precisamos acrescentar mais uma condição lógica e complicar ainda mais esse exercício. Mas eu estou complicando esse exercício justamente para desconstruir essa dúvida, porque eu percebo que muita gente tem tido essa dúvida. Ok? Então assim, e engraçado que no dia a dia realmente a gente sempre se depara com casos complexos tipo este aqui, em que você precisa misturar vários ifs dentro do if. Só que assim, a base é você entender o primeiro if. Quem entendeu esse primeiro if aqui consegue entender que é fácil dentro deste if eu colocar uma segunda condição lógica. Então assim está simples agora. Quem pegou isso aqui já vai conseguir entender como é que a gente vai matar esse caso específico aqui para atender a última condição lógica, que diz assim: apesar do estudante ter tido média 14, mas como ele teve uma negativa, ele não está dispensado, ele está admitido. Porque eu quero separar este estudante deste estudante. Por quê? Porque este aqui dispensou, mas não teve nenhuma negativa. Então esse realmente está dispensado, enquanto que esse aqui está admitido. Para isso aqui, eu preciso primeiro ter uma coluna que me diz assim: teve negativo ou não? Eu preciso primeiro saber, teve negativo ou não? Com base nessa resposta, eu vou conseguir criar uma segunda condição lógica aqui para quem está dispensado eu verificar teve negativo ou não. Se teve negativa, então vai estar admitido. Se não teve, então vai estar dispensado. Então minha condição lógica vai ficar como? Vai dizer assim: se o estudante teve nota menor que 10, está reprovado. Se essa condição lógica for verdadeira, então está reprovado. Se essa condição lógica for falsa, eu vou fazer uma segunda condição lógica. Se. Só que dentro desse se eu começo uma nova estrutura do se. Se essa condição lógica que diz se o estudante tiver uma nota menor que 14 valores, ele está admitido. Se não, eu preciso verificar uma segunda condição lógica. Esse estudante aqui que teve uma nota que não teve nem menor que 10, nem menor que 14, ele teve alguma negativa ou não? Se ele não tiver tido nenhuma negativa, ótimo, dispensado. Se tiver tido, admitido. Então, para isso, deixa eu acrescentar a head aqui. Para isso, eu vou colocar uma segunda coluna aqui. Deixa eu só fazer assim. Vou apagar aqui. Essa coluna eu posso chamar ela de, sei lá, vamos lá. Pode ser aqui. Teve negativa? Pode ficar assim mesmo. Teve negativa. E aí eu preciso verificar. O estudante teve negativa. Só que para isso, novamente, eu estou mediando uma condição. O estudante teve negativa. Se é por aí. É uma lógica. Então vamos lá. Se no teste 1 o estudante teve uma nota inferior a 10 valores, então
O então aqui é a vírgula, tá? Se, condição lógica, então, se isso for verdade, eu vou dizer aqui que meu estudante teve negativa. Teve pelo menos uma negativa. E se isso não for verdade, vamos supor que no primeiro teste ele não tenha tido 10 valores. Eu vou dizer que ele teve positiva? Não, eu quero verificar no segundo teste. Então vou fazer de novo. Deixa eu só fechar a parênteses aqui do primeiro if. Então vamos lá. Esse é o parênteses do primeiro if. Se no primeiro teste ele teve negativa, teve uma nota inferior a 10 nesse caso, eu quero que escreva aqui negativa. Se não, eu quero que ele verifique no segundo teste. If, novamente, fechei parênteses, veja que aqui está verde, este preto é deste, este é deste. Vou afastar aqui até para ninguém ficar confuso aí. Então vamos lá. No segundo if eu quero verificar no teste 2, ele teve nota inferior a 10 valor. Se isso for verdade, eu quero de novo dizer assim, estudante teve negativa, porque eu quero descobrir se ele teve pelo menos uma negativa, não me interessa o teste. Então assim, no primeiro teste teve negativo, teve nota inferior a 10, então teve negativo. Segundo teste, teve nota inferior a 10, então teve negativo. Se não tiver tido negativa, vamos para o terceiro teste, vamos fazer mais um if aqui. Veja que aqui agora está lilás. Se vê que esse parênteses fecha este if, este verde fecha este e este preto fecha este. O Excel ele já faz esse trabalho para facilitar aqui visualmente. Nós já conseguimos interpretar aqui o que está acontecendo, ok? Então vamos lá, mais um if aqui. Se no primeiro teste não teve negativa, se no primeiro teste ele já teve uma nota inferior a 10, sai negativa, é pronto, então a sorte será Deus, já sei que o estudante teve negativa, mas não, no primeiro teste ele não teve negativa, então ele verifica. No segundo teste, teve nota inferior a 10, se teve, então pronto, negativa, para mim a sorte será, não teve, eu quero verificar ainda o terceiro teste, para saber se ele nos 3 testes teve algum momento negativo ou não. E eu vou, terceiro teste, tem nota inferior a 10 valores, caso tenha, eu escrevo lá, negativa, teve negativa. Ah, mas ele não teve negativa também no terceiro teste, então pronto, positiva. Eu já sei que se ele não teve negativa no primeiro teste, se ele não teve negativa no segundo teste, se ele não teve negativa no terceiro teste, então ele só pode ter tido positiva. Pronto. Então este estudante, por exemplo, ele teve uma negativa, está aqui. Vou arrastar a minha fórmula, duplo clique aqui. Ok, este estudante ele teve negativa. Este estudante ele só teve positiva. Então os testes, por isso aqui positiva, positiva, negativa, negativa. Com base nesse novo campo aqui, eu vou conseguir finalizar a análise que eu tinha iniciado. Por que nós trouxemos esse exemplo aqui? Porque no dia a dia, normalmente, por vezes aí, quando você estiver resolvendo aí o seu... Quando você estiver construindo as suas fórmulas no dia a dia, muito provavelmente você vai ter algumas colunas, mas aí você pode ter campos em falta, porque a condição lógica ela pode te obrigar a criar novos campos com algumas informações para conseguir completar o exercício. Então assim, o resultado final que a gente quer é preencher essa coluna aqui e saber se o estudante foi admitido ou não, ou se foi dispensado ou se foi reprovado. O resultado final que a gente quer é esse. Porém, para atender essa condição lógica que diz assim, que o estudante, apesar de ter tido 14 valores, ele pode não ter dispensado porque teve alguma negativa. Para resolver isso, minha tabela não tinha informações completas, eu precisava criar uma segunda coluna. Eu podia pegar esses GIFs todos aqui e colocar aqui dentro e conseguir chegar à solução. Eu podia, ou seja, eu podia conseguir resolver esse exercício sem criar essa segunda coluna, eu até podia, só que aí ia ficar muito mais embaralhado, porque eu ia ter mais GIFs dentro de... Veja só que aqui eu tenho 2 GIFs, estou para fazer um terceiro if aqui, mas aqui eu já tive 1, 2, 3, tive mais 3 GIFs. Então se eu pegasse esses 3 GIFs, colocasse aqui dentro, isso podia virar uma salada russa, ia ficar uma coisa muito mais complicada e no futuro talvez podia dar mais complexidade para você fazer manutenção, mas porque mudou alguma regrinha aqui do jogo e você precisa atualizar a tua fórmula. Aí isso podia ficar um pouco mais complexo de dar manutenção. Se eu pegasse todos esses GIFs aqui e colocasse aqui dentro, é possível, mas já por uma questão de organização, por uma questão de manutenção, para amanhã você conseguir chegar lá, atualizar a tua fórmula, dar manutenção à tua planilha, eu recomendo fortemente que em algum momento você separe um bocado, separe, depois pega a parte chave, assim como nós estamos a fazer aqui, e coloque aqui na coluna principal, que é o resultado. Os GIFs secundários que dão uma segunda informação que você precisa usar para o if principal. Aí você pode desmembrar em outras colunas, assim como nós. Nesse caso aqui, a gente
precisou criar mais uma, talvez no seu caso aí você precise criar mais 2 ou 3, para depois, com base nos resultados, você vir usar numa coluna principal. Assim, fica a seu critério. Se você quiser juntar, se você for muito bom de lógica, aí você pode juntar tudo aqui e tá tranquilo. Para quem sabe que depois pode ter algumas dificuldades, eu recomendo separar um pouco os GIFs e depois agrupar isso tudo num local e usar isso a seu favor, ok? Então vamos lá continuar aqui. Já sabemos aqui se o estudante teve negativo ou se teve positivo. Isso aqui até podia ter um nome melhor, né? Aí foi um improviso aqui que eu fiz em real time. Mas vamos lá, acho que o essencial ficou aqui. Então vamos lá, vamos recomeçar. Eu prefiro sempre recomeçar para não perder o fio de raciocínio, para a gente entender o raciocínio lógico aqui, ok? Então vamos lá. Se a média for menor que 10, então meu estudante está reprovado. Se essa condição lógica for verdadeira, então eu quero que o texto ali apareça reprovado. Se essa condição lógica não for verdadeira, eu quero fazer uma segunda condição lógica. Se isso não for verdade, o meu falso aqui é uma segunda condição lógica. Minha segunda condição lógica diz o quê? Ok, se o estudante não teve 10, então eu já sei que ele tem positiva, né? Se ele não teve 10, eu já sei que ele teve positiva. Só que eu quero saber se essa positiva é menor que 14. Se essa positiva for menor que 14, tranquilo para mim. O estudante está admitido. Mas e se essa condição lógica não for atendida, mas porque o estudante teve uma nota superior ou igual, o contrário de menor que 14 é superior ou igual, né? Então vamos supor que o estudante teve uma nota superior ou igual a 14. Eu já não quero que ele esteja dispensado. Eu quero verificar uma terceira condição lógica. Veja as cores, veja o jogo das cores aqui. Agora está lilás. Então, nunca esqueça de fechar parênteses. Eu vejo muita gente sofrendo com isso. Nunca esqueça de fechar parênteses. E tem gente teimosa. Eu mesmo dizendo aqui, vai esquecer e depois vai começar a ter complicação. Presta atenção, nunca esqueça de fechar parênteses. Ok, abri aqui mais uma condição lógica. Então, nessa condição lógica eu vou verificar assim. Se o estudante teve uma nota superior a 10, tem uma nota superior a 14, ele teve negativo ou não? Então vou dizer assim, se o estudante tiver tido negativa, então, ok, teve uma nota superior ou igual a 14, porém teve negativa, então o meu estudante está admitido. Fecho parênteses. Se o estudante não estiver admitido, então agora sim eu tenho a certeza que ele está dispensado. Sempre colocar plicas por trás de um texto. Este parênteses fechou este fechou este fechou este. Então assim tá. Chegamos ali ao resultado. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver bem aqui. Comparei texto com texto, por isso que coloquei plicas aqui. Muita atenção para esses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Deixa eu bater Enter. Vamos arrastar aqui para ver se está certo. Ok, vamos lá. O estudante aqui está admitido, tá coerente, teve 3, está admitido, coerente, dispensado, não teve nenhuma negativa. Está aqui, apesar de ter tido média 14, ele teve 3 valores nesse teste, então ele está admitido. Por quê? Porque ele teve uma negativa. Está aqui admitido, reprovado. Vamos lá ver, reprovado, dispensado, admitido. Apesar de ter tido média 14, ele teve uma negativa. Eu até posso colocar um filtro aqui para fazer essa análise. Quem que teve negativa? Teve uma média de 14, porém está admitido. Por quê? Porque esses estudantes, apesar de ter tido média 14, eles tiveram negativa. E assim, desse jeito, a gente conseguiu aqui atender as várias condições lógicas. E assim, normalmente no dia a dia, aí nas empresas, nas organizações, normalmente a gente encontra casos complexos que nem este aqui. Dificilmente você vai encontrar um caso tão isolado em que você precisa apenas fazer um simples GIF e pronto, acabou. Normalmente é embaralhado assim mesmo, então vai se acostumando
E no início pode estar a parecer difícil, mas eu te garanto que cada vez que você for fazendo, isso vai começar a ficar cada vez mais fácil para si. Se eu cheguei nesse nível de perícia aqui, foi porque eu fiz isso várias vezes, repetidas vezes. A repetição ela é a mãe do aprendizado. Nós acreditamos que a repetição é a mãe do aprendizado e combinar teoria e prática é a melhor coisa que existe. Então, assim, meu conselho aqui é, tendo chegado ao final dessa aula, primeiro parabéns para você que já chegou aqui ao final dessa aula. Depois de ter tomado notas, esqueça um pouco esse caso, vai pegar um caso real aí do seu dia a dia, identifica um caso real e procura já aplicar isso aqui e vai aplicando para vários outros casos que com certeza ao final ao final de cada desafio que você for fazendo, você vai se superar e isso vai ficar cada vez mais simples. Para alguns isso é bem trivial, isso é bem simples, mas para alguns isso é bem complexo, isso não faz muito sentido, mas para você que isso não faz muito sentido, vai praticando que eu tenho a certeza que no final vai dar tudo certo. Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, um abraço e até a próxima.